Irmãos, como nós ministramos nessa última canção, né? Ele vem. Isso é uma realidade. O Senhor vem, porque Ele é fiel, Ele prometeu. E Ele disse lá em Apocalipse, que eis que venho sem demora. Fala assim comigo: o Senhor Jesus vem sem demora. E olha, se Ele disse isso há 2000 anos atrás, e isso aqueceu o coração dos irmãos, porque os irmãos viviam nessa expectativa. O Senhor vai voltar hoje. Como é que a igreja primitiva, né? Ela se relacionava ali. A Bíblia diz que eles vendiam todos os seus bens, depositavam aos pés dos apóstolos. Por quê? Porque eles tinham essa perspectiva. O Senhor vai voltar hoje. Ele falou que vai voltar. E os anos foram passando. Pastor, mas já tem 2000 anos. Presta atenção. A palavra diz que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Se Ele afirmou que Ele está vindo sem demora, é porque a volta dEle é sem demora. E se já era sem demora há 2000 anos atrás, quanto mais agora. Ele está às portas. É preciso que você tenha essa sensibilidade no Espírito, porque isso guarda a sua fé, guarda o seu temor, guarda você. Você tem que ter essa santa expectativa. Quando você acordar, amanhã, segunda-feira, você acordar, você fala: Senhor, é hoje que o Senhor vai voltar. Meu Deus, enquanto nós estávamos ministrando essa canção, eu falei: Senhor, volta agora, vai ser glorioso isso, glorioso. Mas olha, para o seu coração ter essa santa expectativa, você tem que enviar o seu coração antes. Você tem que enviar o seu coração para o céu. O seu coração tem que ser um coração desejoso das coisas celestiais. Você pode viver aqui nesse mundo terreno ainda, mas a sua cabeça, o seu coração pertence a outro lugar. Ele pertence ao lugar onde você vai passar a sua eternidade. Amém? Pastor, por que isso guarda o meu coração? Jesus falou em Apocalipse 22:12: eis que venho sem demora. E Jesus, contando uma parábola acerca da sua volta, né, lá em Mateus 24, versículo 45, a palavra do Senhor vai dizer assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Aqui o Senhor fala, olha, o Senhor jamais chama ímpio de servo. Quando o Senhor chama servo, foram aqueles que foram comprados pelo seu precioso sangue, aqueles que nasceram de novo. Portanto, essa palavra é para mim e para você, é para você. O Senhor fala: quem é esse servo fiel? E o Senhor fala aqui que Ele confiou algo, Ele confiou os seus conservos. Então, os irmãos, nós somos confiados a uma outra pessoa que também é servo como nós. Então, o líder de célula, ele é um servo em que foi confiado a eles conservos. Eu, como pastor dessa igreja local, eu sou um servo do Senhor, como os irmãos são servos, e os irmãos foram confiados à minha liderança, os conservos. E qual que é o meu papel? Dar o sustento. Qual que é o sustento? É a palavra. A palavra é o alimento. Você tem que vir todos, né, todo final de semana que nós nos reunimos, todos os domingos para aqui, para esse prédio, para ser alimentado. E quando você é alimentado adequadamente, tem uma nutrição balanceada, você cresce em estatura, você cresce em amadurecimento, porque você está recebendo a divina palavra, que é o próprio Cristo, o maná, o pão vivo que desceu dos céus. E aí ele continua: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o que, pastor? Cuidando dos conservos, dando alimento apropriado para os conservos. Eu quero ser achado fiel quando o meu Senhor vier em glória. Eu quero ser achado fiel quando, na realidade eu quero ser arrebatado, porque a trombeta vai ser soada depois da grande tribulação. Eu quero ser arrebatado, quero ser encontrado fiel, vigilante, sóbrio, para ser arrebatado naquele dia. E aí ele diz: em verdade vos digo, que ele lhes confiará todos os seus bens. Preste atenção, isso aqui é só um treinamento, Quando o Senhor vier em glória, Ele vai
confiar os verdadeiros bens, as verdadeiras riquezas. Então você deve desejar ser instrumento de Deus aqui. Como é que você vai aprender a governar naquele dia, quando o Senhor Jesus vier e vier estabelecer o seu reino aqui, o seu governo aqui? Com quem que Ele vai governar? Ele vai governar conosco. Mas o treinamento para exercer o governo do reino dos céus, que vem ser estabelecido aqui nessa terra, é aqui, na vida da igreja. 48. Mas, se aquele servo, sendo mau, então presta atenção, é tudo servo, mas tem um servo bom, que é o servo que está vigilante. Meu Senhor vai voltar, e eu quero ser encontrado fiel. Eu quero entregar o meu depósito diante dele, aquilo que eu tenho edificado, e ser encontrado aprovado diante dele. Mas há um servo mau também, é servo, é salvo. Disser consigo mesmo: meu Senhor demora-se. Esse é o problema. Por isso que eu disse para você que você manter o seu coração aquecido, que o Senhor Jesus está às portas, Ele está voltando, e eu quero ser encontrado fiel nessa vinda do Senhor. Isso gera temor no seu coração. Qual que foi o problema desse servo mau aqui? O Senhor está demorando, já passou 2000 anos, e nada. Ele não está voltando. Está voltando, filho, está às portas, e eu vou falar sobre isso essa noite. 6 profecias que estão escancaradas aos olhos, mostrado aqui acontecendo nesse mundo caído, que demonstra que o Senhor Jesus está às portas, porque Deus é um Deus de tempo. Deus tem uma linha de tempo. O seu agir na terra acontece debaixo de uma determinação divina. O Senhor Jesus veio, Ele veio no tempo determinado por Deus Pai. Ele foi crucificado. O dia exato que Jesus foi crucificado foi o dia da Páscoa. Páscoa era uma festa que celebrava por ocasião do Cordeiro Pascal, que foi imolado, libertou o povo do Egito, ali do cativeiro egípcio. E nesse exato momento, Jesus foi crucificado. E depois da Páscoa, Deus tinha estabelecido através de Moisés festas para o povo celebrar lá no Antigo Testamento. E cada uma dessas festas tinha um tempo determinado. Tinha as festas das primícias, que acontecia logo depois da Páscoa. E o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia, como uma primícia. Ele é a primícia daqueles que irão ressuscitar. Ele foi o primeiro a ressuscitar, mas virão muitos que serão ressuscitados com ele. Depois de 50 dias, o povo celebrava lá no Antigo Testamento o Pentecoste. E o Pentecoste, no exato dia do Pentecoste, o Espírito Santo desceu e pousou ali naqueles 120 irmãos aproximadamente que estavam reunidos. Tudo é tempo determinado. E as profecias bíblicas estão se cumprindo nesse tempo. Quantos creem que o Senhor está às portas? Só aquece seu coração. Ele vem. E aí o que acontece? Porque esse servo mau achou que o Senhor estava demorando, foi negligente. 49. E passou a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. Ébrios. Ébrio é o contrário de sóbrio. Esse servo mau e negligente, porque ele achou que o Senhor estava demorando, ele foi se assentar, na roda de escarnecedores, de ébrios, de gente que não faz parte da mesma linhagem dele. E olha, nada é neutro. As pessoas que andam ao seu derredor, elas determinam a sua vida, porque elas te influenciam. Não sente com ébrios. Continua. Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera e em hora que não sabe. 51. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele gostava, porque estava achando que estava demorando, ele gostava de se relacionar com ébrios.
E aí quando o Senhor vem no dia que ele não está esperando, porque ele não está vigilante, não está atento, o Senhor dá uma sentença para ele: olha, a sua sorte vai ser lançada com esses hipócritas. Já que você gostava muito de andar com eles, vai permanecer com eles. Mas esse não é o seu caso, nem o meu, para a glória de Deus. Porque nós vamos ser encontrados fiéis, fiéis. E nessa noite você veio aqui para ter o seu coração aquecido quanto à volta do Senhor Jesus. E você vai sair daqui cantando e declarando: Maranata, hora vem Senhor Jesus. Você vai declarar isso como uma noiva que está apaixonada. Como é que é uma noiva apaixonada? O noivo chega para ela e fala: amor, estou pensando da gente casar daqui a 3 anos. Vamos comprar a nossa casa primeiro. Ela vai falar isso? Não, amor, com você eu moro até debaixo da ponte. Noiva apaixonada diz assim, né? Ou o noivo chega para a noiva e diz: amor, estou pensando primeiro, né? Eu quero investir na minha vida, quero projetos pessoais que eu tenho. A noiva apaixonada fala assim: não, minha vida é você, eu quero casar hoje. Noiva apaixonada pede para o Senhor voltar hoje. Ela não fala: primeiro deixa eu casar, primeiro deixa eu formar, primeiro deixa eu conhecer Paris, primeiro deixa... Não, ela fala: Senhor, volta hoje, volta hoje. Por isso que esse mundo ele tem que ficar muito, já está, mas tem que ficar mais ainda, muito desconfortável para você poder clamar todos os dias: Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem agora. Mas o melhor é que você tenha esse desejo, não porque aqui está desconfortável, é porque você tem um desejo pelo Senhor, você tem um prazer no Senhor, porque você já enviou o seu coração antes, o seu coração está nele. A vinda do Senhor vai se dar em 2 momentos. A oculta, secretamente, como um ladrão, e outra, quando todo olho verá, o céu vai se abrir e todo mundo vai ver. Essa oculta nós falamos que é o arrebatamento. O Senhor vai fazer uma colheita, e nós cremos que vai ser antes da grande tribulação. E essa colheita vai ser do trigo que está maduro. Como é que, eu não sou agricultor, né? Como é que é a questão do trigo, da colheita do trigo? Quando o trigo amadurece, a espiga, né? Ela amadurece, ela pesa. E aí o que acontece? Ele se curva. Se curva. Por ele se curvar, isso mostra o quê? É um trigo que está submisso. Ele está submisso. Mas e o verde? Se mantém ainda ereto. É como diz a palavra, dura cerviz, né? Não tem a coluna, não tem a coluna mole, é muito duro, só fica ereto. Mas tem um outro ponto também, que os agricultores dizem, que quando o trigo está amadurecido, ele fica menos enraizado, menos apegado ao solo. Então você consegue arrancá-lo mais facilmente. Mas o que ainda está verde, ele é muito enraizado na terra. É difícil de ser colhido. Filho, seja um trigo amadurecido para a colheita. Você tem que estar desapegado, né? Não tem essa expressão, desapega? Desapega, né? Para vender coisas e aí que você não usa mais, mas você está apegado, tanto que você guarda lá no guarda-roupa trocentas de coisas. Desapega desse mundo. Você tem que viver como se não vivesse. Comprar como se não comprasse, ter a sua casa como se não tivesse, ter o seu carro como se não tivesse. Nada desse mundo é permanente, é tudo passageiro, passageiro. Nós estamos aqui como peregrinos. Por que Abraão morava em tendas? Tendas era o mover da época para significar o quê? Abraão vivia aguardando a verdadeira pátria celestial que ia descer do céu. Abraão entendia, ele era forasteiro, peregrino. Mas às vezes ficamos tão apegados nessa terra, achando que a nossa vida se resume aqui. Não se resume aqui. Nós não somos daqui. Nós estamos de passagem. Você tem que se sentir, né? Eu sei como muitas pessoas da nossa cidade, inclusive, vão para o exterior, né? Procurar uma vida melhor, ganhar um melhor recurso. Mas eles estão lá nesses países, mas não são de lá.
Não são. Por mais que eles tentem se adequar, né? Eu conheci uma pessoa recentemente, ela mora, aliás, né? Mais de 20 anos lá nos Estados Unidos. E ela não sabe nem falar a língua do país. Eu falei, como é que você dá conta de viver lá? Ah, não, eu atendo mais lá, é porto-riquenho. Que aí eu entendo portunhol com português com espanhol e a gente se dá bem. Porque não sabe que não é de lá. É a mesma coisa nós. Nós vivemos aqui nesse mundo, mas nós não somos daqui. Nós não aprendemos a língua daqui, as ideologias daqui, as filosofias daqui. Pouco nos importa, porque nós estamos aguardando a nossa verdadeira morada. Ansiamos por ela. Se o Senhor não vier, teremos que enfrentar a morte. Mas nós não estamos esperando a morte, nós estamos esperando o arrebatamento. E para aquecer seu coração, antes disso, Paulo vai dizer lá em 2 Timóteo 4:8. Olha o coração daquele que vai ser arrebatado. 2 Timóteo 4, versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. É preciso amar a vinda do Senhor. Mas como é que você ama? João vai dizer, eu amo porque Ele me amou primeiro. Então essa é uma outra dieta que você tem que ter diariamente na sua vida. Eu sou amado de Deus, Deus me ama, Deus me ama. E quanto mais revelação você tiver disso, né? Eu estava orando, eu falei, Senhor, eu quero que o amor do Senhor cresça. Aí o Espírito Santo ministrou, Ricardo, o meu amor por você já é tão grande quanto ele deve ser. O que cresce é a sua percepção disso. O amor de Deus por cada um de nós, ele já está no tamanho exato. Exato. O que nós que crescemos na compreensão, na revelação da altura, da largura, da profundidade, do comprimento desse amor de Deus, que já é tão amplo quanto deveria ser, já está no seu tamanho correto. Mas a nossa percepção é que precisa ser aumentada. E quanto mais essa revelação aumenta na sua vida, mais você se torna cativo dele. Mas cativo em que sentido? Você é enredado, entrelaçado com cordas de amor. Você é envolvido por ele. E aí você não tem outra opção a não ser amá-lo também. Na lei era um mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Mas na graça, o amor a Deus é só uma resposta, fruto de revelação. Ele me amou tanto que a si mesmo se entregou. Ele me ama, Ele me ama. E Paulo vai dizer, tem uma recompensa para você, para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. E aí eu quero, à luz da palavra de Deus em Mateus 24, te mostrar 6 sinais. Quantos sinais, irmãos? 6, né? Para você ficar aí com o seu coração tranquilo. 6 sinais da vinda do Senhor. Primeiro sinal da volta do Senhor, o surgimento de falsos mestres. Mateus 24, lá no versículo 4 e 5, Jesus vai dizer, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então preste atenção, você não é enganado por uma pessoa que chega para você e fala, eu sou Cristo. Você não é enganado por isso, mas tem muitos aí que estão se levantando, dizendo que são Cristos. Isso não engana nós. Mas o que Jesus disse ali? Muitos virão em meu nome. A palavra Cristo significa ungido. Então, qual que é o falso engano? O falso ensino. Eles virão falando, olha, eu vim em nome de Cristo. Fala a verdade, irmãos, a internet está cheia disso. Cheia disso. E nós, nesse sentido, somos fáceis de sermos enganados.
Porque a pessoa fala com você assim: eu vim em nome de Cristo e tenho uma palavra para você. Na hora você fala: se vem em nome de Jesus, você abre o seu coração. Mas o Senhor fala: cuidado, não deixe que ninguém vos engane. Não deixe, esteja atento. Qual é a mensagem? Quais são os sinais? Esteja atento a isso. A internet tem muitos mensageiros, né? A internet é uma bênção por um lado, porque o evangelho pode ser propagado. Hoje você tem inúmeras pessoas pregando na internet, né? Até online agora tem vários cultos de várias igrejas sendo transmitido ao vivo. Mas cuidado com o ensino. Jesus falou: vede, vigia, olha, para que você não seja enganado, porque virão muitos em nome dele, dizendo: eu sou o ungido, eu tenho a unção, e eu vim trazer uma palavra de Cristo para você. Não abra o seu coração tão facilmente assim. Vede para que você não seja enganado. E hoje, essa profecia está se cumprindo. Muitos estão se levantando como falsos mestres e enganando a muitos, mas não enganarão a nós. Amém? Essa é uma das profecias que temos visto se cumprir, principalmente na internet. Muitos estão vindo em nome do Senhor. Segundo sinal da volta do Senhor, o princípio das dores. Versículos 6 ao 8. Esse projeta na revista e corrigida, por favor, na versão. Muda a versão aí. Diz assim a palavra do Senhor: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério, né? Essa palavra aqui é uma palavra chique, mistério. O que é mistério? É certo, vai ser assim. Não tem dúvida, é desse jeito mesmo. E o que nós estamos mais ouvindo? Sempre. O século passado, Primeira, Segunda Guerra Mundial, mais sangrenta de todos os tempos, milhares de pessoas foram mortas, exterminadas. O que nós estamos vivendo recentemente? Tempos de guerra. Há guerras acontecendo em países que nós não temos conhecimento, Filipinas, Paquistão. Há guerras acontecendo na Ucrânia com a Rússia. E não é guerra, irmãos, de fundo de quintal, não. É guerra de países como a Rússia, por exemplo, que tem armas nucleares, capazes, né, de causar grandes danos. E não é, a pessoa não precisa nem querer jogar uma bomba. A Rússia não precisa querer jogar uma bomba na Polônia, num país vizinho. Se tiver um erro de cálculo, porque são países que têm, né, ali fazem divisa de fronteira entre eles, territoriais. Se tiver um erro de cálculo da Rússia, e essa bomba, em vez de cair no território da Ucrânia, cair no país vizinho da Polônia, estabeleceu mais uma guerra. Isso não é difícil de acontecer. Isso são rumores de guerra, guerras acontecendo. Mas isso ainda não é a grande tribulação. Alguns vão dizer: já é a grande tribulação que está acontecendo. Não é a grande tribulação. Jesus vai dizer: isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Países africanos tiveram uma audiência lá em Moscou, pedindo para o Putin liberar o acesso aos alimentos que saíam da Ucrânia, para alimentar esses países. Por quê? Porque como é que é feita uma guerra? A guerra tem que cercar o país e impedir que haja recursos financeiros ali. A Ucrânia é um país produtor de grãos. Então ele precisa exportar os seus grãos para receber recursos financeiros e com esses recursos financeiros comprar armas bélicas para poder enfrentar a guerra. Mas aí o que a Rússia estrategicamente está fazendo? Está fechando ali. E aí, não exportando esses grãos, começa a produzir o que nesses países que dependiam desses grãos provenientes da Ucrânia? Fome. Mas Jesus fala: não é o fim. Vai haver pestes. Nós enfrentamos 2 anos, coronavírus. Pastor, mas já tivemos peste bubônica, mas olha,
da maneira que essa aconteceu, né, que afetou todo o planeta, ainda não tínhamos. Isso tudo é o quê? Isso tudo é um preparo. Para quê? Para o estabelecimento do governo mundial. É uma profecia bíblica. O anticristo vai ser levantado para governar como um governo único essas nações. Mas como é que ele vai governar? A Bíblia diz que ele não vai governar por imposição. Eles vão clamar por ele. Mas olha o cenário, irmãos, acontecendo. Imagina se hoje é estabelecida uma terceira guerra mundial. Quantas pessoas vão morrer? O caos que vai se instalar aqui. O que eles vão fazer depois da guerra? E fizeram. Depois da primeira guerra, fizeram a chamada Liga das Nações. Para poder não ter mais guerra, mas não resolveu. Depois da segunda guerra surgiu a ONU. Mas a ONU também não tem esse poder todo ainda. Por quê? Porque está tendo guerra. A Rússia está se levantando. Está tendo apoio da China, da Índia. Então não está tendo toda essa eficácia de governo por parte da ONU. Mas tendo uma terceira guerra, eles vão se unir e vai falar, nós precisamos fortalecer. Para evitar que isso aconteça, nós precisamos criar uma maneira de ingerência, de controlar as nações, os governos locais. Por quê? Cada país é independente. Mas precisamos criar uma maneira de ingerir nesses países. Criar uma maneira de um governo mundial. Isso tudo é o quê? Um cenário para o estabelecimento de quem? Do anticristo. Mas eu não estou esperando anticristo e creio que os irmãos também não. Amém? Tem pessoas que ficam, né, fazendo suas apostas aí. Quem será o anticristo? Né? É o Papa? É o presidente lá da França? Esqueci o nome dele. Quem será o anticristo? Não estamos olhando para o anticristo. Nós queremos que o Senhor volta logo, me arrebata. Amém? Mas isso tudo é um preparo. Terremotos, irmãos, terremotos, os próprios, isso não é teólogo, isso é cientista, evidência científica. Está aumentando o número de terremotos e o espaço entre eles está diminuindo e a potência, a gravidade, né, a escala lá, Richter's, está aumentando. Recentemente, os irmãos devem ter visto na reportagem, lá no Afeganistão, teve um terremoto, né? O Afeganistão está sendo controlado agora pelo Talibã, morreram mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas. Países que têm terremotos mais frequentes, como o Japão, por exemplo, eles conseguem criar tecnologia para deixar a estrutura, né, arquitetônica dos seus prédios, das suas casas, mais eficientes contra o terremoto, mas eles ainda não criaram nada que possa impedir o terremoto de acontecer. Porque é bíblico, está determinado. Terremotos, fomes, pestes, guerras, rumores de guerras. Em vários lugares. Mas em todas essas coisas são o princípio das dores. Fala assim comigo, isso tudo é o princípio das dores. Tudo isso, irmãos, é profecia bíblica acontecendo de maneira escancarada diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Terceiro, profecia bíblica se cumprindo, de acordo com Mateus 24, a multiplicação da iniquidade. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Pode voltar para a revista atualizada agora, por favor. O que é iniquidade? Então você tem transgressão, pecado e iniquidade. A transgressão está relacionada com a lei. Quando você deixa de cumprir os mandamentos da lei, você se tornou um transgressor da lei. O pecado, ele está relacionado com o seu íntimo, com o seu interior. Você sabe que está errado. Aquilo que você pensou, ou falou, ou intentou fazer, ou até mesmo fez, está errado. E iniquidade, pastor. O que é iniquidade? A iniquidade é você transformar o que está errado e falar que agora está bom. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, o aborto sempre foi ruim, muito ruim. Mas agora estão tentando transformar o aborto em uma coisa boa. Então, por exemplo, recentemente nós tivemos aí algo bem compartilhado nas mídias locais do nosso país, de uma criança
que foi estuprada, muito ruim, né? Não sei se era verdade mesmo, que se relacionava com uma outra criança de 13 anos, mas se engravidou. Estava na sua 29ª semana e fez o aborto agora, por determinação da justiça. Porque no Brasil tem a lei, ok? É legalmente permitido isso, em caso de aborto, em caso de deformidade, né? Perdão, em caso de estupro, em caso de deformidade como anencefalia e risco para a mãe. É permitido. Mas aí o bebê já estava com 29 semanas. E esse mundo se preocupou com o quê? As mídias do nosso país se preocupou com o quê? Se preocupou com a criança, sim, mas aquele feto não tinha valor nenhum. Me encontrei com uma mulher, eu fiz no meu trabalho, e ela me falando que está passando por uma dificuldade com a sua filha. A filha nasceu, aliás, já foi diagnosticado um problema de coração na criança, dentro do ventre dela. Ela foi para Belo Horizonte, terminou de fazer lá a gestação, tiraram a criança, fizeram uma cirurgia cardíaca na criança, e está esperando a criança ganhar um peso mais para poder voltar. E ela falou assim: eu estou lutando tanto para manter minha filha viva. E o outro vai e fala que tem que morrer. Era errado. Agora já estão passando a mudança para falar que é certo. Isso se chama iniquidade. Antes, né, talvez poucas décadas atrás, as pessoas faziam despacho, terreiros, né, de macumba, mas faziam isso no secreto, tinham vergonha de falar que eram adoradores dessas entidades, né, Exu Caveira, sei lá mais o quê. Mas agora não, agora se tornou iniquidade, agora é campeã de carnaval aqui do nosso país, com o tema Exu. Alguém que sai desfilando lá e fica possessa durante o desfile, e as pessoas, iniquidade. Homossexualismo, lesbianismo. Há poucas décadas atrás, não quer dizer que essa prática não existia, existia. Mas agora está se tornando iniquidade. De maneira que está sendo mais louvável ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo do que ser um heterossexual. Isso é o quê? Iniquidade. Isso tudo é sinal dos tempos. Essa questão do aborto. Na nossa lei, se um assaltante, ele assalta uma mulher grávida, e ele fere essa mulher, e vem a morrer a mulher grávida, ele vai responder por duplo homicídio. Mas a mulher grávida que vai abortar não é homicídio, nesses casos que a lei protege. Entende o que eu estou falando? Uma criança, querem colocar a questão da ideologia do gênero. Uma criança de 6 anos pode determinar qual o seu gênero, a sua identidade, se é homem ou se é mulher. Mas ela não pode votar, ela não pode dirigir. Se ela matar, ela não pode responder criminalmente. Mas para determinar se é homem ou se é mulher, ela tem maturidade. Olha, irmãos, olha que nível que esse mundo se encontra. E presta atenção, nós não estamos aqui para lutar contra isso, porque isso é inevitável. Isso vai estar acontecendo, vai se tornar pior, porque isso é cumprimento de profecia. A iniquidade já está aumentando e vai aumentar ainda mais. Fala comigo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa é a realidade desse mundo. Lá em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 1, olha o que Paulo vai dizer. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, quando será que vai acontecer essas coisas, irmãos? Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Que tempos difíceis são esses dos últimos dias? Será que não vai ter mais transporte? As pessoas vão ter que andar a pé? Não, pelo contrário, essas tecnologias vão avançar para facilitar a vida das pessoas. Mas o tempo difícil que Paulo está se referindo é a conduta moral. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão
egoístas. Egoístas. Quando a mulher se levanta e fala, o corpo é meu, eu decido se eu aborto ou não, ela está pensando em si mesma. Ela pouco está se importando com a criança, com o bebê, com o embrião, que já está formado, sendo gerado ali. É egoísmo isso. Avarentos. Quais são as maiores acusações que fazem contra os pastores, contra as igrejas? Está interessado no dinheiro. Você vai lá dar dinheiro para pastor, vai enriquecer pastor. Isso é avareza. Jactanciosos, né? Que exalta a si mesmo. Você é o cara. Você é a pessoa. Nós estamos aqui não para exaltar homens, nós estamos aqui como corpo de Cristo para exaltar o cabeça, que é o Senhor Jesus. E quando o nome do Senhor é exaltado, Ele manifesta glória e presença entre nós, e todo o poder do diabo é quebrado, em nome de Jesus, amém? Arrogantes, soberbos, blasfemadores, né? Tem Porta dos Fundos, acho que isso é alguma coisa de teatro, uma coisa assim. Fizeram aí algo para blasfemar do nome de Jesus. Blasfemar. São blasfemadores. Presta atenção no que eu vou te dizer. São escarnecedores. Escarnecedores. Se você porventura fizer a mesma peça teatral ou um filme, né, para falar contra ideologia de gênero, você é processado. Não aceitam isso. Mas eles podem se levantar e blasfemar contra o nome do Senhor. Mas qual que é a nossa oração? Cai fogo do céu, Senhor, como fizeram João e Tiago? Não, nós não estamos aqui para julgar esse mundo. Nós estamos aqui para sermos mensageiros de salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós vamos ministrar acerca do amor de Deus ao coração deles. Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Pode continuar. Desafeiçoados, sem afeição nenhuma, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, né? Enfatuados é a mesma palavra aqui, insolente, mais amigos dos prazeres que de Deus, tendo forma de piedade. Esse é o pior, porque ele parece que é piedoso. Cuidado com esses. A própria Bíblia diz, né? O que fala? Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Destes que vêm com a conversinha mansa, que vem, né, com aquela aparência de piedade, mas está negando o poder de Deus. Foge deles, né, como diz, chuta que é laço do diabo contra a sua vida. Não caia nesse engano maligno. Esse é o terceiro sinal que está escancarado, à vista, nesse mundo caído. Quarto sinal, o amor se esfriará esse é o quarto sinal, né? O amor se esfriará de quase todos. Quinto sinal, quarto sinal, isso mesmo. Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar essa iniquidade que eu acabei de falar para os irmãos, o amor se esfriará de quase todos. O que é isso? Esse esfriamento do amor. Pregação nas igrejas. Infelizmente, muitas igrejas estão pregando uma mensagem coaching. O que é a mensagem coaching? É a mensagem que coloca o homem no centro. Você é o cara. Fala comigo, eu sou vencedor. Quando você é uma mensagem humanista, que busca enfatizar o power humano, o poder humano, a exaltação do homem, isso esfria amor. Por que esfria o amor? Porque você precisa ouvir acerca do poder do Evangelho. O que é o Evangelho? Que Deus amou o mundo de
tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você ouve isso, Deus me amou de tal maneira, é uma maneira tal que eu nem consigo expressar, não é uma maneira como a mãe ama seu filho, porque tem mães que matam seus filhos, tem mães que colocam filho em lagoa, tem mãe que entrega filho aí na porta de hospitais. Não é como um pai, tem pai espancadores, não é tal maneira que eu nem consigo compreender, mas é muito grande o jeito que Deus me ama. E quando você sabe, reflete nisso, recebe luz da parte do Espírito nisso, isso aquece seu coração diariamente. Você não tem como amar o seu Senhor. Fala, eu vou fazer o quê? Eu amo o Senhor também. Isso é como um casamento. Marido casa e ele estabelece para sua esposa 5 mandamentos no nosso casamento. Você vai me amar, você vai fazer sexo comigo todos os dias, você vai cozinhar para mim, você vai lavar minha roupa e você vai arrumar a casa. 5 mandamentos. Esse é o marido da lei. Ele chega para a esposa e fala, você me ama? Ela, claro que eu te amo, é o primeiro mandamento do nosso casamento. Mas e o marido da graça? O marido da graça ele chega em casa, o almoço está pronto? Não, eu vou cozinhar para você hoje. A roupa está passada, lavada? Não, eu vou pagar a lavanderia para você hoje. Aí ele fala assim, e você me ama? Como eu não vou amar um marido assim? E você quer fazer amor comigo hoje? É claro que sim. Amém, irmãos? Estava brincando com os irmãos do seminário. Alguém lá no seminário estava fazendo aniversário de casamento. Aí eu encerrei a aula, nós oramos por eles. Falei, irmãos, quero orar para os irmãos, os alunos, né? Vocês vão para casa agora, vai ter um sono tranquilo, né? O Espírito, você vai deitar na cama e logo vai pegar no sono. Falei, pastor, você quebrou minha bicicleta, pastor. Aí eu estava todo animado. Só, irmão, mas permaneça animado, né? A esposa fala para você assim, eu estou com vontade de dormir. Só aí eu também. Porque tem gente que chama dormir, fazer amor, né? Então, o nome não importa o nome que você usa. Amém? Mas vamos voltar para cá. Então, essa é a esposa que é conquistada por esse marido. Essa é a noiva que é apaixonada pelo seu noivo. Como que eu não vou amar o meu Jesus? Como que eu não vou, me consagrar a Ele, servi-lo? Mas não é mais uma obrigação, é uma conquista. Eu fui conquistado pelo amor de Deus que excede todo o entendimento. E esse amor está se esfriando por causa dessas mensagens. Porque é a mensagem do Evangelho da Graça que atrai as pessoas para Deus. É você contar para elas, Deus te ama, Deus te ama. Ah, mas minha vida não tem jeito, fui eu que aprontei. Chama por Ele, clama por Ele. Ele vai resolver o seu problema. Ele vai resolver. Não importa o que você fez, não importa a circunstância que você se encontra. Quanto mais você... Porque igreja, irmãos, o que é igreja? Igreja é a única instituição, se nós podemos chamá-la assim, que coloca como requisito para você fazer parte. Você tem que se qualificar em não merecer. Em não merecer. Por que nós estamos aqui? Porque nós não merecemos. Não merecemos. Os outros têm que se qualificar. Tem que conseguir uma pontuação, ser aprovado em alguma coisa, alguma conduta. Mas nós não merecemos. Estamos aqui única e exclusivamente por causa da sua graça, do seu favor imerecido. E é isso que nós precisamos, que essa graça de Deus seja multiplicada nas nossas vidas. Amém? Isso aquece seu coração. Você fica mais, irmãos, quem ama, quer se encontrar. Vê como é que essas coisas são todas entrelaçadas. O seu coração é aquecido, porque Ele me ama. E você responde amando também. Você fala, Senhor, volta logo. Ah, você tem que concluir sua faculdade, você tem que casar, você tem que ter filho. Senhor, volta logo, volta hoje, Senhor. Para mim não importa mais nenhuma dessas coisas. O meu coração é para o Senhor. Aleluia. Quantos estão tendo o coração aquecido aí?
Vamos chamar por ele para voltar hoje, irmãos? Aleluia. Quinto sinal da volta do Senhor: a pregação do evangelho aos confins da terra. Jesus falou lá no versículo 14 de Mateus 24: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Presta atenção. Aqui não é que Jesus está dizendo que você vai determinar quando ele vai vir, quando o evangelho for pregado a todas as nações. Não. Aqui ele está dizendo o seguinte: o evangelho vai ser pregado a todas as nações, e aí vai vir um fim. Nós podemos participar disso ou não. Como? Você pode cooperar, sendo instrumento de Deus para a propagação do evangelho, né? E essa pandemia serviu para isso, porque as igrejas entraram, né, nas transmissões aí, e o evangelho está se propagando de uma maneira vertiginosa. A glória a Deus por isso. Mas, pastor, mas é o evangelho do reino. Tem o evangelho da graça e o evangelho do reino? Não, é um evangelho só. Paulo vai dizer aos Gálatas: é um só evangelho. São só faces distintas. Então, por exemplo, o evangelho do reino, você está pregando, ele virá, o rei virá, ele virá para estabelecer o seu governo aqui nessa terra. Você está pregando o evangelho do reino. E o evangelho da graça, ele veio, o rei veio, a salvação está disponível. E quando você tem revelação do evangelho da graça, você pode então ouvir acerca que o rei virá. Vamos ver isso na Bíblia? Paulo é um exemplo disso. Vai dizer lá em Atos capítulo 20, versículo 24 e 25. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Qual que é o ministério que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o ministério de Paulo. Aí ele diz assim no versículo 25: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino. O ministério que Paulo recebeu foi de pregar o evangelho da graça. E ele passava lá por essas igrejas pregando o reino. Porque é uma coisa só, não há distinção. E o evangelho tem que ser pregado. Por isso nós temos o desejo de abrir mais igrejas nessas nações. Hoje nós estamos em 30 países, queremos expandir ainda mais nessas nações de muçulmanos, nessas outras religiões budistas, hinduístas, para que o reino de Deus, o governo de Deus venha sobre essa terra. Pedro vai dizer lá em 2 Pedro, 3, versículo 9 ao 13. Não retarda o Senhor a sua promessa. Fala assim comigo: o Senhor não está demorando. Ele vai vir no dia exato que ele tem que vir, irmãos. Como alguns a julgam demorada. Está demorando demais. Pelo contrário, ele é longânimo. Longânimo é que tem um longo ânimo, uma paciência para convosco, não querendo que nenhum pereça. Ah, pastor, Jesus pode voltar hoje? Não. O meu irmão tem que ser salvo. Você acha que você ama mais o seu irmão do que Jesus? Não, filho. Jesus está sendo longânimo. O ânimo dele é maior do que o seu. Muito maior do que o seu. Então você tem que pedir: Jesus, volta agora. Volta agora. Quantos querem isso? Longânimo. Porque ele não quer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, olha o arrebatamento aqui, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, e o que, meus irmãos? Apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperando os novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Aleluia, Maranata, glória a Deus. Oh, Jesus, vem. E para finalizarmos, queria chamar os irmãos do louvor aqui. Sexto sinal:
a restauração de Israel. Israel é a figueira. Irmãos, a nação de Israel foi dispersa lá no ano 70 depois de Cristo. General Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, colocou fogo e houve então a diáspora, né? Os judeus foram espalhados para todas as nações. Somente agora, recentemente, que a nação de Israel foi novamente estabelecida. Mas presta atenção, um povo que ficou quase 2000 anos dispersos, foram novamente restabelecidos como nação. Uma língua que deixou de ser falada há quase 2000 anos, foi novamente restaurada, o hebraico. A mesma língua que Jesus falava, é a língua que eles falam hoje. Hoje, lá em Jerusalém, quando a criança ela é alfabetizada, ela pode ir lá no Museu da Bíblia, tem um manuscrito lá do profeta Isaías, que eles acharam, está lá no Museu da Bíblia. A criança olha para aquele manuscrito e ela lê, porque é a mesma língua. Uma nação pequena, poucos milhões de habitantes, mas é uma nação próspera. Uma nação que recebeu, né, dos prêmios Nobel que foram distribuídos, 1/4 foram dados a judeus. Extremamente bélico, poder de arma bélica, inteligência, tudo tem nessa nação. Mas tem uma coisa que eles conquistaram lá, que foi Jerusalém, mas uma parte de Jerusalém eles ainda não conquistaram, que é onde tem as ruínas do templo de Salomão, e hoje tem uma mesquita muçulmana lá, a mesquita da cúpula dourada, né, por causa do ouro. Mas para a profecia se cumprir, aquela mesquita tem que vir ao chão e o templo tem que ser reconstruído. Porque qual que é a promessa, né, a profecia de Daniel? Que no dia da abominação, o abominável da abominação, ele vai profanar o templo. Para ele profanar o templo, né, o anticristo, ele precisa ter o templo reconstruído. Tudo isso é na época do anticristo. Nós não estamos aguardando essas coisas. Mas Jesus falou, olha para a figueira, que é Israel. Isso tudo que eu estou contando para você aqui, são coisas que aconteceram diante dos nossos olhos. Versículo 32 ao 35. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Israel está brotando diante dos nossos olhos. O verão está próximo. Pastor, o que é o verão? Cristo é o sol da justiça. E esse sol da justiça está breve a se pôr aqui, né, nascer, aqui diante dos nossos olhos. Amém? E aí ele conclui assim: assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está o quê? Próximo, às portas. Por isso nós usamos, isso não é um evangeliquez, né? Não, isso não é linguagem de crente, não, isso é bíblico. Jesus está às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração, sendo que tudo isso aconteça. Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Aleluia, aleluia. Eu creio que o Senhor está às portas. Eu creio que Ele vem. E eu quero encerrar com os irmãos lendo Lucas 21, do versículo 34 ao 36. Uma exortação bíblica para você. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando. Como é que eu vigio? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Nós não estamos aguardando grande tribulação. Nós estamos vigiando
orando para que naquele dia não venha repentinamente sobre nós, mas que nós possamos ser arrebatados, e sermos colocados em pé diante do Filho do Homem. Esse é o desejo do nosso coração. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos cantar essa canção como uma oração. Eu não me apego às coisas daqui, eu não estou nem me lixando para as coisas daqui, meu coração está nas coisas do céu. Eu sou cidadão celestial, o meu coração é do Senhor, eu anseio pela volta do meu Senhor. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, e Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus. Digno Tu és todo louvor. Vamos clamar, então vem, Tu és Senhor, digno Tu és,
na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia, aleluia. Olha, eu ouvi uma mensagem de que o Senhor está às portas, que Ele vem. Não é para gerar medo no seu coração, né? Algumas mães, às vezes as crianças aprontam, né? E ela fala: quando o seu pai chegar eu vou falar para ele. E a criança fica: não, tomara que papai durma no serviço hoje. Não é esse temor. Você tem que ter uma expectativa. Ele vem para te buscar. Ele vem para te levar para a sua verdadeira casa. Essa semana alguém me fez uma pergunta. A pessoa não é da igreja, falou, sabe que eu sou pastor. Falou: Ricardo, eu acho que todo mundo é filho de Deus. O que você acha? Eu falei: olha, não importa o que eu acho. Eu vou te mandar um texto, aliás, alguns textos sobre o que a Bíblia diz. E um dos textos que eu enviei para ela é o de texto de João 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para você poder aguardar a volta do Senhor sem nenhum temor, com o coração ansioso por essa volta, primeiro você tem que ser feito filho de Deus. E como é que você é feito filho de Deus? A Bíblia diz: tem que receber o Senhor. Pastor, o que é receber o Senhor? É crer nesse Senhor, crer que Ele veio, mas crer que Ele voltará. Pastor, mas eu sei que Jesus veio, eu creio, mas crer no que Ele dizia, quem Ele era. Ele não era um homem, Ele não veio dar exemplo, Ele também não veio condenar. Jesus é Deus, Ele é o Filho de Deus, e Ele veio para salvar a humanidade. Mas como é que Ele veio salvar a humanidade? Ele teve que se tornar semelhante aos homens, teve que se tornar um de nós. Veio, nasceu como homem, Ele entrou pela porta, porque nesse mundo, para viver aqui, tem que passar pela porta do ventre materno. O ladrão, que é o diabo, veio por outra porta, pela serpente. Mas Cristo não, Cristo veio pelo ventre de uma mulher. E Ele viveu aqui 33 anos, 3 anos exercendo o seu ministério. Nunca falhou, nunca se tornou um transgressor da lei. Nele não havia pecado, porque Ele não tinha a natureza do homem em si. Ele foi, Maria simplesmente foi uma barriga de aluguel. Ele foi colocado ali dentro do seu ventre. Ele também não cometeu nenhuma iniquidade, mas Ele foi para a cruz para tomar o meu lugar e o seu lugar. E naquela cruz, Deus colocou sobre Ele, aquele que não conheceu o pecado, Deus tornou Cristo pecado no nosso lugar. Cristo se tornou pecado. E porque Ele se tornou pecado no nosso lugar, Ele não se tornou pecado cometendo pecados. Ele se tornou pecado porque Ele pegou as nossas vestes pecaminosas e Deus colocou sobre Ele. E quando Ele se fez pecado no nosso lugar, Deus então executou o juízo, a condenação. E o salário do pecado é a morte. Cristo então, o autor da vida, entrou na morte. Teve no Hades, no inferno, por 3 dias, mas a morte não pôde detê-lo, porque nele mesmo não havia pecado algum. E Ele ressuscitou ao 3º dia, e ressuscitou e subiu aos céus, mas com a promessa de que Ele voltará e estabelecerá o seu reino aqui nessa terra por 1000 anos. Você tem que crer. Por um instante feche os seus olhos, fala assim comigo: eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida nas mãos dEle e eu o recebo no meu coração. Entra, Senhor, na minha casa. As minhas portas, as portas do meu coração estão abertas para o Senhor, e eu espero a sua volta. Aleluia.